Vovô, você conhece Dionísio há muito tempo. Fiquei pensando sobre suas colocações e intrigado com os motivos pelos quais um espírito com tamanho grau de conhecimento retornaria à Terra, pois suas virtudes são evidentes. Quando estamos ao lado dele, sentimos imensa paz gerada por suas energias vibracionais. É verdade, meu filho. Dionísio é uma alma com vasto conhecimento e inúmeras virtudes, e esse é o principal motivo pelo qual deseja retornar à Terra. Você sabe perfeitamente o que sentimos diante do mal que causamos aos outros. Quanto maior nosso nível de consciência com relação a nossos deveres para com o próximo, tanto maior será nosso desejo de auxiliar quem permanece retardatário pelos caminhos da evolução. Então, Dionísio retornará em missão de auxílio? Perguntou Antônio. Sim, meu filho. Dionísio retornará para auxiliar um dos seus irmãos que permanece preso à ilusão da matéria. Ele se chama Fernando e retornará em processo expiatório. Seu passado de erros delineou o seu presente. O mal causado apela à restituição das leis harmônicas que regem nossos passos. Ele deve ser alguém muito importante para Dionísio, não? Teria sido seu filho em outra vida. Na realidade, foi seu algoz, esclareceu Olívia. Contudo, o inimigo que percorre conosco os roteiros sagrados da reencarnação é, na verdade, um precioso instrumento de burilamento em busca de nosso crescimento espiritual. Fernando concedeu a Dionísio a possibilidade de colocar em prática grandes ensinamentos e conquistar a virtude sagrada do perdão. Antônio, que atentamente os ouvia, perguntou. Seria muita indiscrição conhecer o passado de Dionísio. Sempre fico muito curioso com os laços que nos unem a nossos irmãos, pois são como fios invisíveis cuidadosamente ligados. Inegável a inteligência superior que traça nossos roteiros, fazendo com que, de alguma forma, estejamos sempre revendo as lições e refazendo nossos passos. Tem razão, meu filho, concordou Olívia. E continuou o relato. Dionísio, como toda alma em evolução, teve seu passado delituoso, e o início do seu despertar ocorreu no século II depois de Cristo. O Império Romano, conforme demonstra a história, perseguiu e massacrou inúmeros cristãos, imputando a nossos irmãos mortes terríveis, fazendo-os sofrer o suplício do desencarne por feras famintas, sob o olhar curioso e as risadas de prazer do público que, levianamente, assistia àquele circo de horrores que ocorria nas arenas. Infelizmente, a grande maioria desses pobres espíritos se comprazia com a dor imputada aos cristãos e demonstrava uma grande dose de prazer ao presenciar tais espetáculos. Muitos seguidores do mestre apresentavam outro destino, ora recebendo castigos dolorosos através da crucificação, ora sofrendo a dilaceração ao terem seus corpos incendiados, para que fossem utilizados como tochas de iluminar as ruas de Roma. Toda a crueldade era imposta, como forma de repúdio e alerta, buscando em vão amedrontar os seguidores da doutrina sagrada de nosso amado Mestre Jesus. Olívia fez uma ligeira pausa, pois não conseguia falar a respeito daquela monstruosidade sem que sua voz não embargasse, dificultando-lhe a fala. Em seguida, deu continuidade à história. Nessa época, encontramos Dionísio na figura de um soldado romano, portanto, um perseguidor dos cristãos. Seu amor e seu devotamento ao império eram inquestionáveis. Porém, uma situação em particular mudaria para sempre sua forma de proceder, fazendo com que passasse a questionar até onde seu patriotismo deveria comandar suas atitudes. Ele foi saqueado por vândalos, quando seguia pela Via Ápia, sendo esta uma das várias estradas de conexão com Roma. Imaginando-o morto, os saqueadores o deixaram na estrada, onde acabou sendo encontrado pelos irmãos Eusébio e Ana. Antônio olhou com surpresa e comentou. Os mesmos irmãos que vimos na reunião desta noite. Ou seria apenas uma estranha coincidência? Não é coincidência, meu filho, explicou Bento. São almas afins que, através dos séculos,
permutam entre a vida e a morte no intuito do aprimoramento. A partir desse encontro ocorreram inúmeras transformações em Dionísio. Ele ficou extremamente impressionado com o fato de dispensarem a ele atenção e cuidado, mesmo reconhecendo sua origem e sabendo dos riscos que corriam ao auxiliá-lo. Ainda assim, os irmãos o levaram para sua modesta casa e permaneceram incansavelmente a seu lado. Dionísio esteve entre a vida e a morte. Eusébio e Ana eram incansáveis no seu tratamento, revezando-se dia e noite, até que ele ficasse completamente fora de perigo. No início, a febre alta o fazia crer estar delirando, porém aos poucos foi recobrando a consciência e podia ouvi-los orar ao final do dia, rogando a Deus pelo seu completo restabelecimento. Bento lançou um olhar bondoso e emocionado sobre seus amigos e prosseguiu. Aquela belíssima atitude de carinho e desvelo para com aquele que poderia ser considerado um inimigo cruel e sanguinário fez Dionísio rever seus julgamentos. Sua rigorosa educação militar havia sido baseada no orgulho de servir a Roma sem hesitar. Contudo, a amabilidade e o respeito com que estava sendo tratado faziam com que as regras e obrigações junto ao império começassem a não fazer sentido para Dionísio. Os ditames do império, que um soldado romano jamais ousava questionar, sempre haviam sido o juiz de seus atos. Entretanto, Dionísio pensava consigo: por que eu deveria matar pessoas inocentes que apenas acreditam em um Deus diferente dos deuses de Roma? Onde está o crime para com o Estado? Se inscreva, ative o sininho e receba notificações de novos audiolivros. Diante do silêncio de todos, que nada lhe perguntavam e olhavam fixamente para ele, quase sem piscar, Bento continuou falando, emocionado. A lembrança da crueldade dos soldados para com os cristãos passou a incomodá-lo profundamente. Ele havia nascido para honrar seu país, defender suas fronteiras contra inimigos reais e não para matar crianças, velhos e jovens que não ofereciam nenhuma resistência, nem sequer cometiam qualquer infração contra Roma. Sua consciência havia sido despertada para o nobre valor da compaixão. Durante sua recuperação, conversou horas a fio com Eusébio e Ana sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, o Filho de Deus. Fascinado por sua trajetória de amor e doação para com o próximo, deixou de compará-lo com os deuses que seu povo venerava, pois todos eram sujeitos às paixões, à raiva, à ira e a toda a espécie de sentimento mundano. Contudo, o Deus dos cristãos trazia o amor como espada, a caridade como escudo, e a fé como armadura contra a maldade dos homens. E, assim, Dionísio passou de um soldado romano a um fiel seguidor de Cristo e de seus sublimes ensinamentos. Bento ficou em silêncio por alguns segundos, depois respirou fundo e deu prosseguimento a seu relato. Em determinado momento, Eusébio contou a Dionísio que ele fora dado como morto, uma vez que soldados romanos haviam encontrado seus pertences cobertos de sangue ao longo da estrada. Desse modo, estando fora de perigo e completamente restabelecido, Dionísio estava livre para retornar à sua vida, se esse fosse seu desejo. Porém, Dionísio estava inteiramente apaixonado por Ana e, ao perceber que esse sentimento era correspondido, não apenas decidiu permanecer na comunidade cristã, como se converteu ao cristianismo, jurando, diante da cruz, sua fidelidade a Deus e a seus princípios morais. Assim, Dionísio e Ana casaram sem uma singela cerimônia e durante algum tempo conseguiram permanecer unidos e felizes, afastados do olhar impiedoso de Roma. Olívia, então, retomou a palavra. 2 anos após os fatos narrados por Bento, eles foram descobertos. Isso ocorreu em uma noite em que todos se encontravam sigilosamente reunidos nas catacumbas para ouvir a palavra do Evangelho. Dionísio, Ana e Eusébio foram perseguidos e presos. Reconhecido por um soldado romano, foi outorgada a Dionísio a oportunidade de arrependimento diante de sua reconfirmação às crenças e aos deuses romanos. Contudo, ele se negou a tomar essa atitude. Ao contrário,
Mesmo sabendo que estava assinando sua sentença de morte perante o imperador, com o olhar sereno e a fronte altiva, Dionísio confessou sua fé em Cristo, trazendo para si a fúria e o ódio do ditador. Foram mortos na arena, estraçalhados por feras famintas, perante uma multidão que, aos berros, pronunciava palavras torpes. Os três enfrentaram a morte com a coragem da confiança inabalável no poder e no amor de nosso Pai. Serenamente, caminharam ao centro da arena e ajoelharam-se, enaltecendo sua fé e entoando cânticos de louvor a Deus. Linda história, realmente, exclamou Antônio. Entretanto, ainda não identifiquei quem foi Fernando. Seria um dos soldados romanos? Ou seria o vândalo que o matou? Olívia e Bento riram da curiosidade de Antônio, que, como uma criança inocente, buscava as respostas para as ligações das almas de forma simplista e rápida. Bento tomou a palavra dizendo: contamos a você apenas o início de seu despertar, mas Dionísio, como todo espírito em evolução, necessitou de inúmeras reencarnações para que pudesse assimilar as virtudes que se fazem necessárias. Fernando fez parte dessa trajetória de reconhecimento de si mesmo, num passado distante. E continuou. O século XIX caracterizou-se por numerosas conquistas, grandes fenômenos de evolução científica e industrial, bem como acontecimentos políticos de suma importância, entre estes, a extinção do cativeiro. Trabalhadores retornaram à marcha terrena com o intuito de cumprir os desígnios do Pai e auxiliar na vitória da liberdade. Foi nesse momento que os destinos de Fernando e Dionísio se cruzaram na escalada evolutiva. Fernando, um senhor de engenho, e Dionísio, um mulato que nasceu sob a proteção da lei do ventre livre. Na prática, essa lei não funcionava e fora criada somente para prestar contas à Inglaterra, já que o Brasil sofria pressão por parte desse país para que proclamasse a abolição da escravatura. Mas essa é uma longa história e temos tarefas a desempenhar ao raiar do sol. Prometo que brevemente contaremos a você essa jornada, combinado? Antônio sorriu e disse: lembrei-me da minha infância, quando você contava histórias que não tinham finais definidos e assim mantinha minha curiosidade aguçada para um próximo encontro. Todos riram e Olívia abraçou o neto com carinho dizendo: assim é o caminho da ascensão, meu querido. Sejamos gratos ao nosso Pai que, em sua sabedoria, permite que, todos os dias, possamos escrever os capítulos da nossa imortalidade no livro da vida eterna. E abraçados seguiram, naquela noite estrelada e sob a magnífica luz do luar que docemente cobria seus caminhos. Capítulo 8. O Instituto da Luz. Na manhã seguinte, Antônio começou a conversar com Bento e Olívia sobre seu profundo interesse em auxiliar Luísa em relação aos pais. Contudo, necessitava entender a situação, a fim de buscar uma forma de inspirá-los à mudança e ao reencontro com o caminho a ser seguido de acordo com os roteiros pré-estabelecidos pela espiritualidade maior. Para tanto, desejava falar com Luciana e esclarecer alguns pontos relativos a esse trabalho. Bento e Olívia concordaram com seu propósito e o acompanharam até o Instituto da Luz, local onde os espíritos autorizados trabalhavam no desenvolvimento dos roteiros referentes ao processo evolutivo de cada habitante da colônia Santa Marta. Luciana vinha, há muitos anos, coordenando e supervisionando os processos relativos aos espíritos prestes a retornar à Terra, bem como mantendo o monitoramento de suas evoluções em relação ao aproveitamento de suas provas ou expiações a serem cumpridas, no intuito de aprimorar suas virtudes. Através da análise das lutas pregressas de Rubens e Marta, eles poderiam verificar a melhor forma de trabalhar na tentativa de despertar, em ambos, a busca pelo verdadeiro sentido da reencarnação. Ao adentrarem no instituto, vislumbraram Luciana, que os aguardava sorridente na porta principal. Bom dia a todos, iniciou Luciana a amigável conversação. É um prazer vê-los aqui, especialmente você, Antônio,
pois sei que os trabalhos desenvolvidos neste departamento irão aguçar sua natural avidez pelo aprendizado. Bom dia, Luciana. É verdade, os trabalhos relativos aos processos reencarnatórios são fantásticos e gostaria de saber mais sobre este assunto. Sei que existem regras e restrições sobre os roteiros traçados, tendo em vista que se referem a particularidades específicas dos nossos irmãos. Contudo, se fosse possível, desejaria conhecer a história relativa aos pais de Luísa. Perdoe-me a intromissão nesse trabalho, pois sei que muito já vem sendo feito nesse sentido, mas, caso permita, gostaria de participar dessa atividade e, junto com vocês, aprender sobre esse tipo de auxílio aos nossos semelhantes. Claro, Antônio, teremos prazer em tê-lo ao nosso lado. Você já participou desse tipo de trabalho com o nosso irmão Vinícius, e verá uma situação similar. O trabalho da luz sendo realizado no estado de vigília, quando o espírito está, momentaneamente, liberto do corpo de carne. Rogamos a Deus que consigamos conduzi-los ao caminho da renovação interior. Irei resumir, dentro do possível, suas últimas reencarnações e os planos delineados com base nas leis de ação e reação. E, assim, Luciana começou a narrar os fatos. Rubens e Marta reencarnaram com o objetivo de sanar deficiências do passado, como todos nós quando adentramos no corpo de carne. Ao longo dos séculos, Rubens começou a aprimorar alguns aspectos, principalmente o seu intelecto. Contudo, as virtudes, como a compaixão e a fraternidade, eram pedras brutas a serem lapidadas em seu espírito. Pensando dessa forma, traçamos trajetos sagrados, especificamente, para trabalhar esse campo de atuação, o amor ao próximo e a fraternidade. Rubens solicitou ser um médico na Terra, contudo, ao reencarnar, perdeu-se nas ilusões das paixões terrenas, desviando-se do caminho inicialmente projetado e contraindo dívidas dolorosas, encontrando em Marta uma cúmplice para exercitar seus desatinos e desvarios. Após ligeira pausa, Luciana continuou. Rubens reencarnou e, ainda muito jovem, se sobressaía nos estudos. Extremamente inteligente, formou-se médico com louvor e com a promessa de uma carreira brilhante. Entretanto, faltou-lhe o comprometimento moral pelo qual havia renascido. Sob o véu do esquecimento, afastou-se do sagrado objetivo que a medicina carrega consigo, tanto na terra como na espiritualidade, ou seja, o imenso privilégio de sanar as dores e trazer o alívio aos nossos irmãos do caminho. A satisfação de ser útil jamais fora o seu objetivo, mas sim amealhar fortuna e toda a espécie de prazer que o dinheiro pudesse proporcionar. Por essa razão, aqueles que não possuíam recursos financeiros não eram sequer levados em conta, pelo contrário, ele tinha aversão a qualquer contato com pacientes que não pudessem pagar pelos seus serviços. Nessa reencarnação, Rubens se envolveu com Marta, pois trabalhavam em um grande hospital na cidade do Rio de Janeiro, onde ela atuava como enfermeira e ele como médico residente. As situações que se seguiram, e suas escolhas, acabaram por levá-los a unirem-se pela afinidade de vícios, uma vez que ambos traziam consigo o germe do egoísmo e da ambição desmedida. Luciana se calou por alguns instantes, como se buscasse as melhores palavras para prosseguir narrando fielmente os acontecimentos. Depois deu continuidade à narrativa. Certo dia, a filha do diretor do hospital procurou Marta e pediu para falar reservadamente com ela. Rita era uma linda jovem, com apenas 23 anos de idade, e prestes a se casar com um jovem militar de uma tradicional família da sociedade carioca. Ela segredou a Marta que, frivolamente, havia se envolvido com outro homem e estava grávida. Sendo o pai da criança um jovem negro, concluiu que precisava urgentemente se livrar do problema cometendo um aborto, caso contrário sua traição seria descoberta. Infelizmente, uma atitude muito comum para o estágio evolutivo atual do orbe terreno, ou seja,
fugir da responsabilidade dos atos praticados com o falso pretexto de liberdade e direitos sobre o próprio corpo, esquecendo-se de que a ninguém é lícito retirar a vida de um semelhante. Olivia, que até o momento permanecia calada, falou com certa tristeza na voz. O aborto é um problema seríssimo, praticado desde a época mais remota da civilização. Além das complicações físicas e clínicas advindas dos abortos provocados na esfera ginecológica, causando inúmeras vezes o desencarne de ambos, mãe e filho, no campo psíquico, são comuns os processos depressivos subsequentes, que acometem as mulheres que se submeteram à eliminação da gestação indesejada, devido à percepção de vazio interior, mesclada ao sentimento de culpa consciente ou inconsciente. Paralelamente, temos ainda a ação do magnetismo mental do espírito que reencarnaria como seu rebento e que, na grande maioria das vezes, estava sendo encaminhado para um processo de reconciliação afetiva, que possibilitaria a reaproximação de ambos sob o mesmo teto. Com o aborto provocado, à medida que o espírito recobra a consciência, poderá vir a revoltar-se contra o ato em si, e passar a emitir vibrações que atuarão de forma nociva no psiquismo da mãe, podendo levá-la a enfrentar intenso desequilíbrio emocional e espiritual e, não raro, abrindo caminho para profundas obsessões. Luciana ponderou. É verdade, Olivia. Lembrando ainda que, ao desencarnar e chegar ao plano espiritual, a mãe apresentará, sinalizado em seu perispírito, em diversos níveis, conforme o seu grau de responsabilidade, o desequilíbrio energético, que é claramente identificado por massas fluídicas escuras. Apesar de ser atendida na espiritualidade pelos inúmeros recursos e técnicas terapêuticas existentes no mundo astral, essa chaga energética, em muitos casos, se mantém em função da gravidade dos agravantes decorrentes do processo. Após uma pequena interrupção, como que reorganizando as ideias, Luciana continuou a narrativa referente à jornada de Rubens e Marta. Tendo em vista que Marta trabalhava no hospital havia vários anos e conhecia todos os médicos, Rita pediu que ela auxiliasse a encontrar alguém que concordasse em cometer o ato de interromper a vida da criança e que fosse capaz de manter total sigilo sobre o assunto. Evidentemente, esse médico seria muito bem pago para esquecer o incidente. Apesar de Marta trabalhar no setor de obstetrícia e possuir, portanto, a oportunidade de colaborar nos processos reencarnatórios, não conseguia perceber a beleza existente no milagre da vida e não compreendia a profundidade da obra de nosso Pai, que consiste no nascimento de um ser, nesse planeta abençoado, através do sagrado ministério da maternidade. Nossos atos refletem aquilo que somos. Ao invés de buscar demover Rita daquela atitude insana e desesperada, Marta percebeu, na solicitação da filha do diretor do hospital, apenas uma excelente forma de ganhar dinheiro fácil. Assim, à noite, conversou com Rubens, e este, sem o menor pudor, aceitou o trabalho, por uma vultosa quantia em dinheiro. Esse foi o primeiro dos inúmeros abortos praticados por ambos. Rubens especializou-se em obstetrícia e montou uma luxuosa clínica, trouxe ao mundo inúmeros bebês, mas, vez ou outra, sigilosamente, atendia a garotas desorientadas que desejavam livrar-se rapidamente de filhos indesejados, mantendo a regra primordial: sigilo absoluto e vultosa quantia em dinheiro. Os olhos de Luciana encheram-se de lágrimas. Procurando afastar as emoções que a narração daqueles graves fatos lhe causava, prosseguiu. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Rubens e Marta, possuindo tamanha afinidade, acabaram por se envolver afetivamente. Casaram-se em grandiosa cerimônia e tiveram uma vida repleta de ostentações e toda espécie de conforto. Optaram por não ter filhos, a fim de não precisarem assumir as responsabilidades que estes trazem consigo. Acreditavam que crianças iriam perturbar suas rotinas sociais e suas constantes viagens ao exterior. Marta desencanou aos 60 anos,
vítima de latrocínio, e Rubens deixou o plano terreno aos 70 anos, solitário e completamente demente, em uma luxuosa clínica de repouso na cidade do Rio de Janeiro. Em seus delírios, via-se vítima de verdugos que o atacavam e o chamavam de assassino. Contudo, na realidade, seus delírios nada mais eram do que os espíritos que ele havia impossibilitado de reencarnar e que, ansiosamente, aguardavam o momento da vingança. Conhecedores que somos das leis sábias e imutáveis de ação e reação, podemos imaginar como ambos adentraram na espiritualidade, bem como os suplícios que lhes foram infringidos. Eles permaneceram por vários anos sofrendo, no umbral, as consequências de seus atos, o que era inevitável diante de suas escolhas. Alguns espíritos que haviam sido vítimas das intervenções cirúrgicas de Rubens, auxiliado por Marta, ora por ferros, ora por sucção, ora por injeções letais, tinham regressado à pátria espiritual revoltados e sedentos de vingança contra aqueles que os haviam impossibilitado o retorno à jornada terrena, exigindo o imenso trabalho das equipes de socorro da espiritualidade atuantes no umbral. Outros, ao contrário, tinham conseguido perdoá-los e seguiam seus roteiros, compreendendo que cada um pagará por seus erros, cedo ou tarde. Contudo, a tomada de consciência é o que realmente nos causará a dor mais dilacerante e cruciante. Ao abrirmos os olhos para os valores da vida e compreendermos que nossos atos ocasionaram dor e sofrimentos aos nossos irmãos, seremos arrebatados por profundo arrependimento, e esse será o maior de todos os castigos. Por fim, o aborto é uma negação da lei do amor ao próximo e trará suas consequências orgânicas, psicológicas e espirituais, nesta existência e na outra, tanto para a mulher que escolheu eximir-se da responsabilidade da maternidade, como para o companheiro que não apoiou na gravidez, e também para aqueles que executaram a interrupção da vida, ou seja, todos responderão, de acordo com os devidos graus de responsabilidade, por suas opções diante da existência e das leis naturais que regem o universo. Peto, que até então apenas escutava atentamente, falou. Tive a oportunidade de visitá-los na Terra. Ele aprendeu parte da lição, pois é um excelente médico e auxilia a todos à sua volta. Contudo, os preciosos valores da doutrina foram deixados de lado, e Rubens luta contra a morte de forma ferrenha, como se devesse vencê-la a qualquer custo, apesar dos esforços de Lúcia, ao longo do tempo que permaneceu a seu lado. É verdade, asseverou Luciana. Rubens e Marta, após despertarem para a evolução espiritual, se esforçaram no intuito de aprimorar os valores morais necessários ao retorno à Terra através de uma nova reencarnação. Trabalharam por mais de um século nas enfermarias da colônia, desenvolvendo o conhecimento da medicina espiritual, e atuaram em toda a espécie de auxílio aos recém-chegados a Santa Marta. Porém, aguardavam apreensivos pelo retorno e pela possibilidade de reparação de suas faltas. Com as forças renovadas e os erros reavaliados, Rubens e Marta resolveram que estava na hora de colocar em prática as lições revisadas. O Instituto da Luz traçou-lhes, então, uma nova jornada. Lúcia, que permaneceu ligada a Rubens por várias existências pelos laços sublimes do amor materno, solicitou retornar ao seu lado. Porém, para não cair novamente na armadilha da superproteção, seria sua ama e teria a missão de guiá-lo no campo moral e espiritual. Após análise e consenso, resolvemos que deveríamos dar a Rubens e Marta a possibilidade de enfrentarem os mesmos desafios terrenos. Ele cumpriria a missão de clinicar e auxiliar seus semelhantes, porém embasado nos valores do amor e da compaixão. Marta seria sua companheira no processo evolutivo como esposa e mãe dedicada. Devido ao fato de haverem cometido várias transgressões às leis divinas, através dos abortos provocados, sofreriam a perda de sua única filha, ainda na adolescência. Luísa, que fora uma de suas vítimas, não apenas os perdoou como solicitou auxiliá-los fazendo parte dessa jornada.
A perda da filha seria uma prova extremamente pungente e dolorida, mas os faria resgatar os males causados a inúmeros irmãos que tiveram, através de suas inconsequências morais e ambição desmedida, as suas possibilidades de retorno bruscamente interrompidas. Contávamos, ainda, que ambos estariam sustentados pelos sólidos caminhos da fé em Deus. Rubens permaneceu fiel ao roteiro fraterno estipulado pela espiritualidade, tornando-se um homem nobre e um profissional dedicado e fraterno. Entretanto, o doloroso tempo passado nas zonas umbralinas deixou marcas profundas em seu inconsciente que o fizeram manter o pavor diante da simples ideia da morte e bloquear os preciosos ensinamentos repassados por Lúcia e reforçados por Luísa, embasados na doutrina kardecista. Marta, ao contrário de Rubens, diante do esquecimento, deixou-se envolver pelas futilidades e frivolidades que acompanharam seu espírito em sua penúltima reencarnação. Extremamente ligada às aparências e ao conforto, abriu mão de suas responsabilidades como mãe e esposa. Atualmente, ambos encontram-se perdidores em sua própria dor e, embora tenhamos tentado arduamente reconduzi-los aos roteiros reencarnatórios, até o momento não obtivemos sucesso. Olivia perguntou. Evidentemente já tentaram conversar com eles durante a vigília, não? Eles não conseguem assimilar a conversação. Luciana, com tristeza, respondeu. Antes do desencarne de Luísa, algumas vezes conseguíamos influenciar Rubens, porém agora ele está confuso, emaranhado em sua tristeza e nem mesmo percebe nossa presença. Com Marta ocorre o contrário. Antes ela estava completamente focada na aparência e na vida social e não conseguíamos contato, pois suas afinidades a levavam a buscar, durante a breve libertação da matéria, através do sono, objetos de sua sedução e a companhia de espíritos afins à sua forma de agir. Porém, neste momento, a dor a tem feito repensar suas atitudes e temos esperança de conseguir intuí-la ao caminho da fé e de novos hábitos. Bento ponderou. Tenhamos fé, pois o Pai nos guiará nessa jornada e iremos encontrar a melhor forma de auxiliá-los. E Antônio, sorrindo, concluiu. É verdade, vovô. Tenho certeza de que, unidos, iremos cumprir essa missão e conseguiremos guiá-los ao reencontro do amor de nosso Pai. Conte comigo, Antônio, finalizou Luciana. Despediram-se, assim, de Bento e Olívia, que retornaram às suas atividades na colônia. Antônio solicitou, então, a permissão de Luciana para visitar os departamentos e observar o trabalho realizado pelo Instituto da Luz. Capítulo 9. Fé, a semente da mudança. Na manhã seguinte, Antônio conversou com os avós. Desejava visitar os pais de Luísa durante a vigília, a fim de buscar intuí-los a uma nova visão. Bento percebeu a ansiedade do neto e disse-lhe com carinho. Meu filho, fico feliz com sua atitude positiva e estarei ao seu lado, mas devo alertá-lo para que não mantenha muitas expectativas com relação a essa visita, pois ambos se encontram extremamente magoados e distantes da fé. Não se preocupe, vovô, replicou Antônio. Esse é meu jeito de ser. Sou ansioso por natureza. Vocês me ensinaram a ter fé e acreditar que tudo irá dar certo. Porém, hoje trago na consciência que as transformações advêm no tempo de nosso Pai. Talvez essa mudança não ocorra hoje ou amanhã, porém ocorrerá cedo ou tarde. Apenas rogo para que nosso Pai nos inspire a encontrar os meios capazes de serená-los e reconduzi-los à seara do aprendizado. Luísa está imensamente angustiada com essa situação e essa agonia prejudica seu aprendizado na colônia, já que não consegue manter o equilíbrio, devido ao fato de que, a todo instante, pressente os sentimentos de dor e pesar dos pais em relação ao seu desencarne. Olívia, que olhava para o neto com ternura, completou. Meu querido, sempre admirei essa sua urgência em auxiliar a todos. Desde a infância você demonstrava o valioso sentimento de solidariedade. Recordo de certo dia, quando você,
Com apenas 8 anos, correu até a nossa casa, levando um cãozinho nos braços que havia sido atropelado na rua. Lembra? Apesar de triste com a situação, você foi logo acomodando o pobrezinho em um caixote e dizia com propriedade: fique calmo que tudo vai dar certo e você vai viver. Antônio sorriu com a recordação de seu amado Vivinho, que durante sua infância fora seu companheiro fiel. O nome fora dado pelo avô, que cuidara dele durante o período de restabelecimento, uma vez que seus pais não queriam animais em casa. Todas as noites, quando o Antônio ligava para Bento perguntando pelo cãozinho, o avô lhe respondia: ele está Vivinho da Silva. Antônio achou que era um bom nome, pois tinha até um sobrenome. E tratou de convencer os pais de que Vivinho seria uma boa companhia para todos. Seu cãozinho fora um excelente companheiro de muitas aventuras, sempre mescladas pela invejável imaginação de Antônio, que gritava: venha, Vivinho. Eles estão atrás de nós, temos que fugir. O cãozinho obedecia rapidamente ao comando, tornando-se um perseguidor implacável de sua bicicleta. E, assim, eles corriam horas a fio pelo jardim de sua residência. Por vezes, já cansados das estripulias do dia, ambos sentavam-se na varanda e aguardavam saboroso lanche preparado com carinho pela mãe de Antônio. Sabendo da atitude do filho, ela sempre colocava 2 fartos sanduíches, uma vez que, embora o prato de ração estivesse sempre abastecido, Antônio continuamente dividia sua comida com seu fiel companheiro. Vivinho recostava a cabeça sobre sua perna e acomodava-se junto ao amigo, aguardando ansioso pelo seu pedaço de sanduíche e pela tigela de água limpa e fresca. Ah, como tive uma infância feliz! Uma pena não ter dado o devido valor ao amor que recebi em minha curta existência. Referindo-se ao fato de haver retornado à espiritualidade ainda jovem, vítima das drogas. Bento, em tom sério, retrucou: já passamos da fase da autopiedade, não é mesmo, meu filho? Antônio sorriu e acenou positivamente com a cabeça. Então vamos ao nosso próximo trabalho. Iremos conversar com Luciana e, caso seja possível, ainda hoje à noite estaremos reunidos na casa de Luísa, concorda? Claro, vovô, asseverou Antônio. Naquela mesma noite partiu para a residência de Rubens uma pequena comitiva composta por Bento, Lúcia e Antônio. Chegaram por volta das 23 horas. Ali, Luciana já os aguardava para o trabalho. Encontraram Rubens sentado em sua poltrona na biblioteca. Apesar de olhar as páginas do livro, seu pensamento estava distante e podiam perceber, em sua tela mental, uma profunda dor. Bento falou a Antônio. Perceba seu estado catatônico, sua aflição e seu desprazer pela vida. Não apenas por sua aparência física, mas por suas construções mentais. Antônio podia ler seus pensamentos e perceber a profunda revolta misturada à sua dor. Angustiado, Rubens questionava-se: por que não consegui salvar minha única filha? Por que Deus me odeia a ponto de me ferir dessa forma? Porque ainda permaneço vivo e preso a esta dor sem fim. Desejo tanto morrer e me livrar para sempre deste tormento diário. Como poderemos auxiliá-lo? Questionou Antônio. Hoje será impossível, Antônio, esclareceu Lúcia. Contudo, tentaremos entrar em contato com Marta, que vem demonstrando sinais de expansão de sua consciência. Todos se dirigiram ao quarto do casal, onde o corpo de Marta adormecia, mas seu espírito permanecia sentado em uma poltrona junto à janela. A seu lado, 2 entidades tentavam em vão envolvê-lo em seus fúteis projetos. Luciana fez sinal para que permanecessem imperceptíveis as infelizes irmãs e apenas observassem suas posturas e colocações, a fim de posteriormente analisarem seus propósitos. Diziam para Marta: vamos, Marta, anime-se. Temos que nos divertir, viver e saborear a vida, mencionava uma delas com austeridade. A outra, um tanto quanto desiludida,
Falou. Deixa em paz, Fátima. Isso é inútil. Marta já não é mais a mesma. Desde a morte da filha, ela se encontra desolada, e talvez ela esteja certa, concluiu em tom melancólico. O que você está dizendo, Irene? Vai querer ficar como ela, apática e sem graça. Olhe no que ela se transformou. Quer permanecer atrelada a essa tristeza? Somente após perder a filha, Marta se deu conta do quanto a amava. Eu compreendo sua dor, pois também sinto falta da minha família. Ora, o que é isso, Irene? Autopiedade? A que família você se refere? Aquela que a deixou morrer naquele hospital fétido, sozinha e abandonada. Que até hoje vive do seu dinheiro e briga pelo espólio. Meu marido era um crápula, sei disso, Fátima. Contudo, meus filhos não tiveram culpa, pois eram jovens e apenas queriam se divertir e aproveitar a vida. Depois, sempre me mantive distante de meus compromissos como mãe, agia exatamente como Marta, portanto, era natural que eles não tivessem amor e carinho para comigo. Tenho pensado muito em ambos e gostaria de vê-los novamente. Vejo que, mesmo estando catatônica, Marta tem sido uma péssima influência para você. De onde tirou esses pensamentos? Não decidimos que o passado ficaria para trás e que viveríamos o momento. Esqueça essas tolices e tratemos de ir embora daqui. Deixemos que Marta permaneça amargurada e solitária, presa à sua dor. Vamos viver as nossas vidas, sem regras e sem preocupações, como fizemos até hoje. O que me diz, Irene? Você está comigo ou quer ficar como Marta, ridiculamente culpada e doente? Você tem razão, Fátima. Vamos embora daqui, ela já não é mais uma boa companhia. Vamos encontrar alguém que realmente saiba viver. E, rindo, ambas partiram. Antônio comentou. Achei que talvez pudéssemos auxiliar Irene. Ela me pareceu apresentar alguns momentos de racionalidade. Sim, Antônio, concordou Luciana. Já tentamos auxiliá-la a despertar, porém sua lucidez ainda é vacilante. Tenhamos fé, que em breve conseguiremos encaminhá-la aos hospitais da espiritualidade, porém antes é necessário que Irene realmente almeje modificar suas atitudes. Todos observavam Marta, que permanecia inerte e completamente ausente. Antônio pediu permissão para conversar com ela, enquanto os outros se mantinham em contrita oração. Dona Marta, gostaria de conversar com a senhora. Afirmou Antônio em tom respeitoso, mas ela permaneceu imóvel. Chamo-me Antônio. Podemos falar um pouco sobre os últimos acontecimentos. Ela conservava o olhar distante, como se nem mesmo percebesse sua presença. Gostaria de conversar sobre Luísa. Ao ouvir essas palavras, ela virou rapidamente a cabeça e o encarou com espanto, dizendo: Você conheceu minha filha? Era sua amiga? Sim, sou amigo de Luísa, respondeu Antônio rapidamente, a fim de não perder o contato que se estabelecera. Ela era tão linda, não é mesmo? Quantas saudades eu sinto da minha menina. Sim, Luísa é realmente linda. Não, ela era linda, esbravejou, aflita. Você não sabe, não é mesmo? Luísa ficou muito doente, não suportou a doença e morreu. Era tão frágil e doce a minha criança. Como pude ser tão cega? Como pude não amá-la e não cuidar dela? E, desesperadamente, Marta começou a chorar. Antônio calmamente segurou suas mãos e disse-lhe com carinho: Tenha calma, não chore. A morte não é o fim e Luísa está mais viva do que nunca. Somente ocorre que hoje ela vive em outro plano. Não, você é jovem e não sabe o que diz. Minha filha morreu e está tudo acabado. Não há o que se possa fazer. A senhora está enganada, retrucou Antônio. Marta olhou atentamente e disse-lhe em tom desafiador: Pois, se Luísa vive, leve-me até ela, imediatamente. Infelizmente, neste momento não posso fazer isso.
A senhora está muito abalada e Luísa sofreria muitíssimo com a sua presença. Percebe o que lhe digo? Todos afirmam que Luísa não morreu, mas não me permitem vê-la. Vá embora, deixe-me em paz. Caso permita, posso ajudá-la a reencontrá-la, mas para isso precisa confiar em mim, afirmou Antônio em tom de seriedade. Não compreendo o que me diz. Afinal, quem é você? Chamo-me Antônio e sou amigo de sua filha Luísa. Prometi a ela que iria auxiliá-la. Por favor, confie em mim. Ela olhou para ele com carinho e disse: Você é tão jovem, Antônio. Com certeza deve ter a mesma idade de minha filha e, assim como ela, deve acreditar nessas bobagens de reencarnação, vida após a morte, não é mesmo? Não seja tolo. Não há nada após a morte, apenas o vazio e a culpa que carrego em minha alma. Agradeço que esteja aqui, mas volte para sua casa. Já não há nada que possa fazer para me ajudar. Volte para sua mãe e conceda a ela o privilégio de usufruir de sua companhia. Antônio sorriu com tristeza. Aquela frase o tocou intimamente, e a lembrança da figura de sua mãe, bem como a doce presença de sua família, trouxe-lhe pesadas recordações. Porém, sabiamente, havia adquirido o equilíbrio do trabalho no bem e respondeu com carinho. Assim como Luísa, também estou na espiritualidade e já não posso compartilhar da alegria de conviver com meus pais e irmãos. Marta olhou com espanto e disse-lhe: Que bobagem está dizendo, garoto? Nós estamos conversando, estou vendo você. Sim, a senhora está me vendo, me ouvindo e conversando comigo, mas já não pertenço à terra. Vim até aqui esta noite, a pedido de sua filha, para tranquilizá-la e afirmar que Luísa vive. Creia-me, dona Marta, a morte não existe. Marta acordou num sobressalto e ainda podia ouvir as palavras de Antônio. Creia-me, dona Marta, a morte não existe. Relembrava cada detalhe daquele estranho sonho. Seria realmente verdade? Luísa acreditava na vida após a morte e por diversas vezes tentara falar com ela sobre esse assunto, mas Marta se negava a ouvi-la. Após a descoberta da doença e a constatação de que fora uma mãe ausente e frívola, Marta não podia imaginar a possibilidade de perder sua única filha e não ter o tempo necessário para compensar sua ausência. Mas uma dúvida a fazia pensar. E se realmente Luísa estivesse viva na espiritualidade? Por diversas vezes ela afirmara à mãe que provaria sua teoria sobre a doutrina espírita e a faria saber que ela continuaria viva. E agora aquele estranho sonho. Será que Luísa estava tentando se comunicar? E, se houvesse algo após a morte, como poderia reencontrá-la? Todos exultaram com os questionamentos de Marta, pois pela primeira vez a dúvida começava a despertar em sua alma. Lúcia abraçou Antônio com carinho e disse-lhe com lágrimas nos olhos: Meu filho, você foi o instrumento enviado por nosso Pai, pois foi o único capaz de quebrar as barreiras do silêncio e do distanciamento espiritual, que há tanto tempo tentamos transpassar, a fim de encontrar ressonância na alma de nossa querida irmã. Bento completou. As questões de afinidade são importantíssimas nos trabalhos desta natureza. Analisemos que, por diversas vezes, tentamos conversar com ela, sem conseguirmos manter o contato imprescindível ao estabelecimento da conversação sadia e educativa, pois conservávamos somente alguns minutos de sua atenção. Após esse curto período, Marta retornava à situação catatônica, na qual permanecia até o despertar, impossibilitando-nos a doação das energias salutares ao seu espírito aflito. Hoje a conexão foi estabelecida por Antônio, talvez tenha ocorrido pelo simples fato de ela possuir a aparência jovem e assim fazê-la recordar do desencarne de Luísa em plena juventude. Mas o que realmente importa é que foi firmado elo capaz de estabelecer o diálogo edificante entre ambos e, assim, desencadear o início da análise da causa de seus sofrimentos com o êxito que necessitávamos para dar prosseguimento a essa tarefa. Enfim, sejamos gratos e mantenhamos a esperança na bondade do Pai.
Oremos para que Ele nos permita dar continuidade ao trabalho que hoje se inicia e, desta forma, possamos regar com a fé e a confiança essa pequena semente de luz que começa a germinar no incrédulo espírito de Marta. E assim, repletos de júbilo, Bento, Luciana e Antônio retornaram à colônia Santa Marta. Lúcia, entretanto, solicitou permissão para permanecer na residência e testemunhar se o diálogo entre Antônio e Marta havia surtido o efeito desejado. Capítulo 10. O despertar de Marta. Naquela manhã, Marta acordou pensativa e aquele sonho permanecia em sua mente. Realmente, haveria vida após a morte. Luísa teria cumprido a promessa de estabelecer contato com ela, conforme prometera. As dúvidas se mesclavam ao ceticismo religioso que mantivera desde a adolescência. Marta fora criada pelos pais com excesso de carinhos, mimos e atenções. Ela acostumara-se a ter em abundância tudo o que desejava, mas seus pais haviam se esquecido de preencher sua alma com os ensinamentos nascidos das virtudes da doação e da fé. Crescera com os valores distorcidos, com a beleza e a boa aparência sendo vistas como atributos essenciais ao sucesso. Por esse motivo, imaginava que na vida o importante era ter e não ser. Apesar do tempo que passara se aprimorando para retornar à Terra, seus conhecimentos haviam sido soterrados pelas futilidades que os bens materiais são capazes de proporcionar, ainda que Marta tivesse encontrado em Rubens exemplos contrários à sua conduta superficial. Ela jamais buscara modificar seus valores. Somente através do infeliz acontecimento, que fora a revelação da doença incurável de sua filha, ela finalmente percebera que a felicidade sempre estivera à sua frente, sem que jamais houvesse se dado conta disso. E, fatidicamente, quando descobrira a grandeza do ministério da maternidade, já era tarde demais, pois Luísa já estava fadada ao desencarne. Sendo assim, Marta, que crescera e se mantivera distante da presença de Deus e dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, não possuía o suporte da fé que acalentaria a sua alma e traria à sua vida a coragem necessária para enfrentar tamanha tristeza, que consistia na perda de sua única filha. Percebendo essa lacuna na alma da mãe, inúmeras vezes Luísa tentara conversar com ela sobre a doutrina. Mas Marta rechaçava dizendo que não podia crer naquelas baleiras de vida após a morte, nem tampouco em um Deus de bondade, já que lhe permitia a doença incurável de sua única filha. Apesar de nada dizer à filha, ela pensava: onde estão o seu amor e a sua justiça? Luísa vai morrer sem ao menos ter a oportunidade de tentar realizar seus sonhos. Infelizmente, ela não podia compreender esse pai, no qual sua filha confiava e sobre o qual a jovem argumentava ser justo e bom. Marta levantou-se e caminhou até o quarto da filha, que permanecia exatamente como Luísa o havia deixado, com todos os pertences mantidos com esmero pela mãe, as roupas limpas nos armários, os livros preferidos na estante e a linda boneca Rosalinda exposta sobre a cama. Ela abraçou-se à boneca com lágrimas nos olhos e as lembranças começaram a brotar em sua mente. Recordava-se do último longo diálogo que mantivera com a filha, quando Luísa, sentindo a proximidade do desencarne, a chamara para conversar e expusera as suas ideias com relação à sua partida. Marta rememorava cada palavra proferida naquele doloroso momento. Luísa dissera-lhe com carinho: mamãe, você sabe que jamais acreditei na morte, portanto não a temo nem a lamento. Ao contrário, agradeço todos os dias pela vida que Deus me permitiu viver até aqui, pois estar ao lado de vocês é um imenso privilégio e uma bênção de amor. No entanto, a Terra é um mero planeta de provas e expiações, do qual partiremos tão logo esteja cumprida a nossa tarefa, regressando ao nosso verdadeiro lar que é a pátria espiritual. E eu pressinto que meu retorno está próximo, mamãe. Não diga isso, meu amor, respondera Marta, tentando conter as lágrimas. Não chore, mãe. Apenas meu corpo vai partir, eu permanecerei vivo em outra dimensão e continuarei a minha escalada evolutiva em outras paragens.
Saiba que, quando chegar a hora certa, estaremos juntas novamente. Minha filha amada, como eu gostaria de conseguir ter a mesma visão que você tem, mas não consigo. Sinto tanta vergonha e tanto remorso por não lhe haver oferecido o amor e atenção que você merecia e que deveria ter sido minha tarefa primordial. Sempre a abandonei aos cuidados de Lúcia, privando-me de vê-la crescer e de acompanhar tantos momentos importantes de sua vida. Perdoe-me. As lágrimas escorriam pela face de Marta sem que ela conseguisse refreá-las. Luísa passara suas mãos delicadas no rosto da mãe e dissera-lhe com ternura: Não diga isso, mamãe. Você sempre foi uma mãe amorosa, não há por que sentir-se culpada de coisa alguma. Eu a amo muitíssimo e não quero vê-la assim. Luísa pegara sua boneca preferida, Rosalinda. Havia sido o presente que a mãe lhe trouxera de uma de suas viagens ao exterior. Então perguntara: Você lembra quando ganhei esta boneca? Claro que lembro, meu amor. Você saltou no meu pescoço, cobriu-me de beijos e disse-me que era a mais linda boneca que já havia ganhado. Marta sorrira com aquela lembrança. Amei Rosalinda no instante em que a ganhei. Não apenas por haver sido um lindo presente, mas porque compreendi que, ainda que você estivesse distante fora do país, jamais se esqueceria de mim. Marta beijara e dissera: Nunca, meu anjo. Jamais a esqueceria, minha filha. É exatamente isso que quero lhe dizer, mamãe. Ainda que eu esteja distante, em outra dimensão, você e papai estarão ao meu lado. Os laços do amor são o maior elo entre as criaturas. Você precisa confiar nessa imensurável força que nos ligará pela eternidade. Acredite em mim, mamãe. A morte não é o fim, mas apenas um até breve. Mas, querida, como poderei ser feliz sem o seu abraço, o seu beijo e os seus carinhos? Questionara Marta. Mamãe, você já refletiu a respeito dos inúmeros irmãos que reencarnam neste planeta e que jamais tiveram o privilégio de possuir um lar? A respeito das crianças que já no nascimento são abandonadas e crescem sedentas do carinho e da proteção de pais amorosos e bons? E, mesmo assim, você me diz que Deus é justo. Onde está essa justiça? Luísa sorrira e continuara. Se você lesse as obras espíritas, como sempre a aconselho a fazer, saberia o porquê dessas provas. Mãe, cada um recebe segundo suas obras e colhe o que planta. Se abusarmos dos privilégios que nos são concedidos, ou se não dermos o devido valor às bênçãos que recebemos de nosso Pai Maior, seremos fadados a pagar o preço justo. Por exemplo, aquele que em uma reencarnação abandonou seus filhos à própria sorte, privando-os dos cuidados necessários, poderá vir a sofrer o abandono, a fim de deixar gravada em sua alma a dor do desamparo. São nossos irmãos infortunados que crescem em orfanatos, ansiosos por um afago e pelo aconchego de um lar. Deus é justo, uma vez que concede, a cada um de nós, o direito de plantar e colher, da árvore da vida, os frutos doces ou amargos relativos a nossos atos e a nossas escolhas ao longo da jornada. Ele é bom, visto que plantou no coração dos homens a semente do seu amor. Essa semente, quando germinada, permite que possamos amar nosso semelhante como a nós mesmos. Já imaginou, mãe, quanto amor possui a alma daqueles que conseguem amar o seu próximo além dos laços da consanguinidade? Pense, mãe, no tanto de amor que você poderia doar nesses locais de sofrimentos e dor. Luísa segurara a mão de Marta e sorrira, continuando a expor seus pensamentos na tentativa de consolá-la. Quando eu fizer a minha viagem e você se sentir muito triste, gostaria que se lembrasse deste momento e desta nossa conversa. Por favor, prometa-me que não permanecerá debruçada sobre a amargura ou sobre a revolta, mas que buscará o equilíbrio por meio da renovação interior, através da dedicação ao próximo e do aprendizado da caridade. Visite os orfanatos, mãe. Leve seu amor e sua ternura a outras crianças que permanecem nesses locais, sedentas de carinho.
tenho certeza absoluta de que você conseguirá sentir minha presença entre elas. Deixo a você a missão de encontrar um novo lar para Rosalinda. E, ainda sorrindo, completara. Os brinquedos necessitam de crianças para amá-los. Marta olhou para a cabeceira da cama e viu o Evangelho segundo o Espiritismo, o qual Luísa lia todas as noites, antes de dormir. Abriu ao acaso e leu a seguinte mensagem. 4 Os órfãos, um espírito protetor, Paris, 1860. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança. Deus permite que existam órfãos, para nos animar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade, há de ajudar uma pobre criaturinha abandonada, livrá-la da fome e do frio, orientar sua alma, para que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Lembrai-vos também de que, frequentemente, a criança que agora socorreis vos foi cara numa encarnação anterior, e se o pudesseis recordar, o que fazeis já não seria caridade, mas o cumprimento de um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não é essa caridade que magoa o coração, não é essa esmola que queima a mão que a recebe, pois os vossos óbolos são frequentemente muito amargos. Quantas vezes eles seriam recusados, se a doença e a privação não os esperassem no casebre? Dai com ternura, juntando ao benefício material o mais precioso de todos. Uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar protetor, que revolve a lâmina no coração que sangra, e pensai que, ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Que estranha coincidência esta mensagem estar ligada a minhas lembranças. Pensou Marta. Lúcia, que lia os pensamentos da mãe de Luís e acompanhava seu raciocínio, resolveu intuir sua mente e, colocando as mãos sobre a cabeça de Marta, falou-lhe com serenidade. Seria mesmo uma coincidência? Ou seria a vida tentando fazê-la perceber a realidade dos fatos? E se você buscasse conhecer a doutrina e refletir sobre o Espiritismo? Afinal, esse sempre foi o desejo de Luísa, por que não realizá-lo? As obras básicas estão à disposição, basta ler e analisar seu conteúdo e tirar suas próprias conclusões. Luísa solicitou que você visitasse um orfanato, por que não fazer isso e realizar o desejo de sua filha? As ideias surtiram o efeito desejado e Marta resolveu que iria ao orfanato Maria Imaculada, que ficava na periferia da cidade. No passado, juntamente com as amigas da sociedade, Marta havia providenciado jantares e festas para arrecadar verba e manter o estabelecimento. Apesar do motivo nobre, o pretexto real não era dar assistência aos pequeninos, mas o orgulho de mostrar-se solidária e causar boa impressão perante a alta roda. Entretanto, agora seu único intuito era atender ao pedido de Luísa. Lúcia regozijou com aquela intenção que nascia em sua cara a irmã e passou o dia ao lado de Marta, emitindo energias positivas, para que ela não esmorecesse quanto a seus propósitos. Marta ligou para o orfanato e marcou uma visita já para o dia seguinte. Sentia-se disposta e pensou. Levarei brinquedos e roupas às crianças. Luísa iria adorar que eu presenteasse aquelas crianças com alguns mimos. Dirigiu-se à cozinha e solicitou a Ernesto, o motorista, que a acompanhasse em algumas lojas do centro da cidade. Assim, passou a tarde comprando brinquedos e roupas para levar ao orfanato. Ao final do dia estava completamente exausta, mas sentia-se feliz pela primeira vez desde a partida de Luísa. Após tanto tempo, encontrava-se em paz consigo mesma. Capítulo 11. A visita ao orfanato. Lúcia retornou à colônia e todos exultaram diante da mudança de atitude de Marta. Reuniram-se no salão principal do Instituto da Luz, para analisar e planejar os próximos passos, no intuito de auxiliarem o lar de Luísa a recuperar o equilíbrio e a fé. Luciana iniciou a conversa dizendo: Amanhã,
Marta irá ao orfanato Maria Imaculada, e gostaria que Antônio e Lúcia acompanhassem. Nesse orfanato está nossa irmã Rita, atualmente reencarnada como uma adorável menininha, chamada Marina. Rita, a primeira paciente de aborto de Rubens e Marta? Perguntou Antônio com certo espanto. Sim, respondeu Luciana. Os laços rompidos devem ser retomados rumo à total harmonia. A história de Rita e os acontecimentos que se seguiram tiveram a participação de nossos irmãos e cabe a ambos auxiliá-la em um novo caminho. Desculpe minha curiosidade, mas o que ocorreu com ela? Perguntou Antônio. Claro, Antônio. Não há problema algum em comentarmos os fatos que se seguiram. Assim reveremos a interferência que nossos atos causam na vida do nosso semelhante. Após ligeira pausa, Luciana continuou. Após o aborto, Rita casou-se, conforme havia planejado, contudo, foi muito infeliz no casamento. O aborto realizado por Rubens acarretou um trauma profundo em sua alma e sérios transtornos ao seu frágil psiquismo, o que a levou a desenvolver uma grave depressão. O marido não suportou permanecer ao lado de uma esposa não triste e constantemente abatida. Ele a abandonou, poucos anos após o casamento, e Rita desencarnou ainda jovem, vítima de acidente de carro, quando dirigia alcoolizada. Após o seu despertar para os valores espirituais, ela passou longo período na colônia. Estudou e especializou-se para atuar como orientadora nos centros de reabilitação infantil, unidade que atua no reajuste e no reequilíbrio dos espíritos que retornam à colônia, ainda crianças. Entretanto, a retificação se fazia necessária e chegou o momento do reencarne. Rita solicitou renascer como órfã, a fim de suportar o abandono e ausência do amor familiar que proporcionara a seu filho ao negar-lhe o retorno ao corpo físico. Contudo, ela possui um dom especial que vocês poderão presenciar em breve: a mediunidade. Não possuo conhecimento sobre esse assunto, confessou Antônio. Por favor, você poderia discorrer um pouco a respeito? Eu acreditava que a mediunidade fosse um dom comum a todos. Luciana, então, elucidou. O Espiritismo esclarece que o processo reencarnatório prolonga-se até os 7 anos de idade. Portanto, é comum que, na fase infantil, o espírito mantenha vínculos com o mundo espiritual. Por esse motivo, com facilidade, as crianças podem perceber a presença dos espíritos e com eles manter um convívio de forma espontânea. Com relação à mediunidade, é fato que todos a possuem, porém nem sempre as pessoas dotadas de faculdades mediúnicas possuem tarefas a desenvolver nesse campo, ou seja, nem sempre a sua reencarnação prevê o exercício dessa atividade. Contudo, essa foi uma solicitação de Rita. Ela desejava possuir a faculdade plena da mediunidade ostensiva, para que, no futuro, através do exercício profundo e do aprimoramento moral, pudesse tornar-se uma médium e trabalhar tanto na divulgação da doutrina espírita, como no auxílio dos irmãos, tornando-se um veículo de intercâmbio entre os dois mundos, físico e espiritual. Isso significa que, se desejarmos nos fazer visíveis, ela poderá nos ver? Perguntou Antônio. Provavelmente, não somente vê-los, como também ouvi-los, completou Luciana. Mas ela não sentirá medo desse intercâmbio? Preocupou-se Antônio. Ela é uma linda menininha de 5 anos, portanto não possui os obstáculos do medo, nem mesmo da morte. Seria lícito utilizar a mediunidade de Rita para fortalecer a fé de Marta, sendo ela ainda uma criança? Redarguiu Antônio. Bento sorriu e falou-lhe com carinho. Antônio, lembre-se de Coríntios 10:23. Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo nem todas são edificantes. Ou seja, nossa real intenção é a medida de nossas atitudes. Marta necessita de fatos incontestáveis para crer na espiritualidade e relembrar os valores sagrados que, durante anos nesta colônia, trabalhou arduamente para conquistar.
É nosso dever tentar auxiliá-la a relembrá-los e colocá-los em prática na presente reencarnação. Rita está ligada ao passado de erros de Marta, e ambas serão colocadas novamente frente a frente, tendo assim a oportunidade de refazerem seus passos. Contudo, o soerguimento caberá às suas escolhas e, neste momento, caberá principalmente a Marta realizar a escolha do amor ao invés da dor.